Para você perder essa coisa do medo, você precisa aumentar a sua capacidade analítica. Eu tava falando com uma mentorada minha esses dias. Investe 20 mil reais, volta 200. Aí depois ela investe 20 mil reais, volta 200 de novo. E ela fica, nossa, eu não sei o que está acontecendo, não estou aumentando os meus lançamentos. Alguma coisa está errada. Tem alguma... Tá errado, você não está investindo. Eu falei, você não está investindo mais dinheiro. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast A Sociedade Digital. Eu sou Fred Petrucci, sou sócio da agência de marketing digital Edune Educação Digital. Eu estou aqui ao meu lado com Rodrigo Vinhas, sócio fundador da eGratitude, e Lucas Puerto, CEO e sócio da eGratitude. Nosso episódio de hoje vamos falar sobre lançamentos de 7 dígitos. O que eles têm em comum? Primeira coisa, vocês são os caras dos lançamentos de 7 dígitos. Quantos lançamentos vocês já fizeram ao todo? Mais ou menos assim, bem por cima. Entre 80 e 90 lançamentos. 80. E quantos desses foram 7 dígitos? 90%? 95%? Só os projetos quando estão começando que vocês colocaram pouco investimento, faltou pouco. Mas depois disso... eu diria que 90%. Eu não sei se é o número exato, 90%. Mas 90%. Ou seja, vocês sabem falar bem de o que faz... Já fizemos algumas vezes. O que faz um lançamento ter 7 dígitos? Então vamos começar aqui com o nosso cara que começou do financeiro da empresa, depois virou tráfego, depois fez e-mail marketing, derrubou o servidor, mandando e-mail marketing lá quando era estagiário. E agora é o cara responsável por essa empresa. Aí eu tinha que ligar pros caras e ficar assim, meu estagiário fez bosta e tal, era o Lucas. E agora é CEO, foi promovido, parabéns. Obrigado. Então, o pessoal tem chance, né, de mesmo fazendo cagada, conseguir ser promovido na empresa. Mas fala pra gente aqui, ó, lançamento de 7 dígitos, todo mundo olha e fala, caracas, muito bom fazer 7 dígitos em 7 dias, né, ou às vezes até em um dia, fazer 1 milhão. Qual que é o diferencial, né? A pessoa que está começando muitas vezes já sonha com 7 dígitos, ou aquele cara que já chegou nos 6 dígitos e quer chegar no 7. O que diferencia uma pessoa que faz 7 dígitos, um lançamento que faz 7 dígitos, de um outro lançamento que não chega nesse patamar? Eu acho que são alguns fatores que são muito importantes. Você precisa ter um produto muito bom, né? Então, se você está chegando no lançamento de 7 dígitos, eu estou imaginando que você já validou esse produto, já lançou algumas vezes, as pessoas já tiveram resultados. Então você já vai ter prova social, você já vai ter resultados realmente para você trazer e mostrar para a pessoa que aquilo lá não é areia que você vai tentar segurar na mão e ela vai cair. Você precisa de muito tráfego também, né? Tráfego é importante, você conseguir aumentar o tamanho da sua mensagem, né? Então você fazer uma boa oferta para o público certo e levando essa mensagem através do tráfego pago, isso com certeza vai te ajudar. E no fim, acho que a grande questão é você precisa de 1.000 pessoas pagando R$1.000 para você fazer um lançamento de 7 dígitos. Então, é uma questão que eu acho que o nicho é importante, né, para isso acontecer. Então, por exemplo, nichos menores é mais difícil você vender para 1.000 pessoas. Então, se você pegar, por exemplo, línguas, né, é mais difícil você vender mandarim do que inglês. Tem menos gente interessada em aprender mandarim do que inglês no Brasil. Então, assim, a escolha do nicho acaba sendo um ponto importante. Mas, no fundo, eu sempre tento pensar de uma maneira matemática. Então, assim, se eu quero vender 1.000 tickets de R$1.000, quantas pessoas eu preciso capturar que sejam alinhadas com esse meu público para eu conseguir converter esses 1.000? Então, se a gente voltar naquela conta... Isso aqui é uma matemática bem mediana, no sentido que pode ser um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima, dependendo do nicho, de quanto que é o preço do produto. Uma taxa de conversão normal seria 1%, regra de bolso, né? Então, você vai precisar captar 100.000 leads para converter 1.000 pessoas. Então, para eu captar 100.000 leads, quanto que eu vou ter que gastar? Se meu lead custa R$2, então você vai precisar de R$200.000. Então, acho que esses são alguns fatores importantes para você conseguir chegar nos 7 dígitos. Então, essa é uma conta matemática fácil para o cara começar. Pô, vou começar hoje, quero bater os 7 dígitos. O que está me impedindo? Pega o preço do seu produto e calcula quantas pessoas teriam que comprar aquele produto para você fazer 7 dígitos. Se você custa 997, eu teria que vender 1.000. Né? Se custasse R$1.000, eu teria que vender para 1.000 pessoas. Sim. Pô, se hoje eu consigo vender para 20 pessoas, para 40 pessoas, o que eu preciso fazer? Conseguir alcançar mais pessoas no meu lançamento, e desse lançamento, a hora que eu conseguir vender para 50, para 100 pessoas, para 200, eu vou dobrando, vou aumentando esse número. Mas claro que isso é um princípio. Mas não é só isso. Porque se fosse só isso, a gente já estaria fazendo lançamentos de 9 dígitos. A gente já estaria escalando ao infinito. E por que a gente não está conseguindo escalar ao infinito? Por que a gente está nessa barreira
de faturar múltiplos 8 dígitos e não estamos faturando R$1 bilhão por mês, por ano. Porque tem uma questão que a construção da marca tem que acompanhar isso. Porque conforme você vai escalando uma marca que não é conhecida, o lead vai ficando caro, o público vai vindo desqualificado. Então, vamos supor, é muito diferente você promover, sei lá, um curso de oratória, de jornalismo do William Bonner, que o cara tá lá apresentando o Jornal Nacional há sei lá quantos mil anos, do que você promover um curso de jornalista de um cara que acabou de sair da faculdade. Então, a lead do William Bonner vai custar centavos e a lead do cara que acabou de sair da faculdade vai custar R$30, sei lá, R$50. Vai custar muito caro. Então, existe um processo que tem que acompanhar para que você faça o lançamento de 7 dígitos, que é o crescimento da sua marca. O crescimento do branding, como que as pessoas enxergam aquela marca. A percepção de valor que aquela marca tem no mercado tem que acompanhar. Se você conseguir fazer uma marca que tenha muita percepção de valor no mercado, a tendência é que o seu preço por lead fique mais barato, porque as ferramentas entendem que as pessoas querem consumir aquele conteúdo e não que elas estão sendo forçadas a consumir aquele conteúdo. Então, o grande diferencial que você está falando é quando você começa a fazer lançamentos e você vai vender para 40 pessoas, a sua lead ela vai ter um custo, né? Ou ali a sua venda ela vai ter um custo. Vai chegar um momento que cada mercado é diferente, que você vai chegar num limite e aquele custo vai começar a aumentar muito. Sim, conforme você escala, o seu custo por aquisição fica maior. O CPA. E aí que está o desafio aí de cada... E como que você diminui o CPA? Aumentando a credibilidade da sua marca, aumentando a sua reputação. Então, se a sua reputação é muito grande, o seu custo por aquisição vai ser muito baixo. Então, basicamente, como que você faz isso? É através do marketing de conteúdo, que é, por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui hoje. Então, a gente está gravando um podcast aqui, a gente alugou um estúdio, contratou várias pessoas, tem uma equipe aqui envolvida nisso, a gente está gastando o nosso dinheiro, o nosso tempo, para quê? Para gerar valor para as pessoas através desse marketing de conteúdo. Então, vamos supor, uma pessoa assistiu esse podcast inteiro, de 10, 20, 30, 40 minutos, sobre como fazer um lançamento de 7 dígitos, o que precisa para chegar nos 7 dígitos. Então, se a pessoa tirar valor daqui, ela assistir isso até o final, ela vai se tornar uma pessoa qualificada para, uma vez que o YouTube sabe que a pessoa assistiu isso, ela vai mostrar para essa pessoa um anúncio. Ó, o Rodrigo, o Lucas, eles estão fazendo um lançamento. Então, essa pessoa, tendencialmente, ela vai ser um custo por lead mais barato e vai ter uma taxa de conversão melhor, porque a pessoa assistiu o podcast, tirou o valor daqui, entendeu a nossa mensagem, então ela está mais pronta para comprar. Você tem uma história que eu gosto de trazer aqui para a gente poder aprender com os erros, né? Que nem só de acertos vivem os homens de sucesso, né? Então todo mundo tem os seus erros. A gente erra a maioria das vezes. A gente erra a maioria das vezes, né? Tem um cara muito legal que é o Tony Dung, ele fala que todo mundo apresenta ele assim. Querendo chamar aqui o Tony Dung o único atleta negro que ganhou o Super Bowl como atleta e treinador. O único negro que ganhou o Super Bowl como atleta e treinador. Aí ele fala, pô, mas ninguém fala que eu disputei 35 vezes, né? E só ganhei 2. E as pessoas dão ênfase nessas 2 que eu ganhei e as 33 que eu perdi são ignoradas. E o mundo é assim, então pode ter certeza que do lado de cá é muito mais erro do que acerto. E aí você está falando que o trabalhar da sua marca tem que ser bom e também você tem uma história aí que é muito, muito famosa, que a gente conhece bem, que é, apesar do cara ter um bom branding, isso não significa um lançamento de múltiplos 7 dígitos, né? Sim, bom, o caso que você tá contando é uma história que uma vez eu e o Ladeirinha, a gente se juntou para fazer um lançamento de um grande influenciador digital, um cara super famoso e tal. O cara tinha 25 milhões de seguidores, de inscritos no YouTube. Então, um dos maiores youtubers do Brasil, talvez o maior. Na época, só que o cara, ele é um humorista. Então, o canal dele de YouTube é de humor. Ou seja, as pessoas estão lá para dar risada. Então, a analogia que eu fiz em relação a isso foi assim. Imagina você vai assistir o Poderoso Chefão. Vamos supor, saiu o Poderoso Chefão. Vão assistir 1 milhão de pessoas no cinema. Aí, no final do filme, o Al Pacino falou, você não quer ser ator? Tipo, tem nada a ver, não foi para isso que eu fui lá. Então, a taxa de conversão qual vai ser de uma coisa assim? Baixíssima. Então, a questão, o cara, ele tinha audiência, ele tem audiência e branding. Mas ele tem audiência e branding para fazer humor. Ele não tem audiência e branding para ensinar uma pessoa a construir um canal no YouTube. Apesar dele ter construído o canal dele, isso dá autoridade para ele. Mas quer dizer o quê? A gente fez uma oferta para um monte de gente que não estava necessariamente interessada nisso. Tem um outro caso muito legal que eu tenho lá no meu grupo de Mastermind da Jessiquinha. A Jéssica Ribeiro, ela é nutricionista.
Então ela tinha um perfil que ela falava sobre emagrecimento. Esse perfil tinha 200 e poucas mil pessoas. E ela estava tendo dificuldade de vender um produto para nutricionistas. Por quê? Porque no meio daquelas 200 e tantas mil pessoas, o Instagram não sabe separar quem é nutricionista, quem... Quer dizer, até sabe, né? O Instagram sabe tudo. Mas era muito difícil para ela. Era muito caro. Então ela criou um outro Instagram que chama Jéssica para Nutris. E aí ela só fala para nutricionistas nesse outro perfil. E aí ela conseguiu fazer as vendas dela de uma maneira muito melhor. Então, eventualmente, se o cara que a gente lançou tivesse criado um canal, um meio para falar só sobre como ele faz um YouTube ficar grande, como ele constrói audiência na internet, aí a gente poderia fazer a oferta nesse canal, mesmo que fosse muito menor. Eu acredito que a taxa de conversão seria muito maior. Quer dizer que, então, o cara ter uma audiência grande, isso é um erro comum, né, que a gente vê no marketing digital. O lançador ou o coprodutor tá lá, né, Lucas? E aí ele vê o cara tem uma audiência de 1 milhão de seguidores. Pô, vou pegar esse cara, vou fazer o lançamento dele. 7 dígitos no primeiro lançamento. E aí quando vai ver, a audiência lá é adolescente de 9 anos. E a outra coisa é que o conteúdo que ele cria é de humor. Então esse conteúdo não está preparando a pessoa para comprar um curso sobre como você vai crescer no YouTube. No nosso caso, o nosso conteúdo todo é para preparar a pessoa para criar audiência e rentabilizar a audiência no digital. É criar uma audiência que compra. A minha audiência, por exemplo, somada, deve dar uns 110 mil, somando YouTube e Instagram. Não é tão grande assim, mas eu consigo faturar múltiplos 7 dígitos por ano, mesmo nessa audiência que não é tão grande assim, porque existe uma linha editorial muito bem pensada, que vai preparando essas pessoas para o dia que eu lançar um produto, elas vão criando desejo, e o produto de PPL, de pré-lançamento, esse marketing de conteúdo, né, o inbound marketing, é feito de uma maneira que faça com que a pessoa tenha resultados já com esse conteúdo gratuito, para ela criar o sentimento de, nossa, imagina, dentro do conteúdo pago, como que deve ser muito melhor. Então não necessariamente os 7 dígitos está numa audiência grande, né? É bom que você tenha uma audiência grande, mas não é qualquer audiência. Desde que ela esteja alinhada com o seu produto. É muito melhor uma audiência qualificada do que uma audiência grande. Eu faço muito mais dinheiro do que vários alunos meus que têm audiências maiores. E também depende do nicho que você está atuando. Porque no nicho de marketing digital, por exemplo, é mais fácil você fazer muito dinheiro porque os tickets são muito mais altos. Tem todo esse contexto que deve ser analisado. E sem contar que ainda hoje dá para você comprar seguidor e fazer um monte de coisa só para sorteio, né? Se você só quiser inflar o seu número, né? Como eu falei do Jerry Benfield lá, que eu comprei o curso, ele tinha lá 2 milhões, 3 milhões de likes e tinha 3 likes no post. Então, assim, não tá... Tem alguma coisa que tá errada, né? Por que esse cara tão grande tem tão pouco, né? Isso acontece a mesma coisa, né? Então você vai ter um caso bem emblemático, acho que é uma influenciadora britânica que ela tinha que vender camisetas. Acho que ela tinha que vender 20 camisetas para a empresa lançar uma coleção. Ela vendeu 7, assim, ela tinha 3, 4, 5 milhões de seguidores. Então, realmente, a audiência não quer dizer que você tem autoridade naquele assunto, né? Então, muitas marcas já tiveram essa questão com blogueiras, né? Puta, ela tem uma puta audiência, mas, não adianta você vender lá um curso de finanças, porque não vai conectar com o que ela está falando, né? Então é importante que o conteúdo e a oferta estejam bem alinhados. E tem vezes, quando a pessoa ela é grande, às vezes ela até vende um produto que não tem a ver com a audiência dela, se ela tiver um engajamento muito grande e uma ascensão muito grande sobre a audiência. O Ícaro de Carvalho estava me contando que uma vez um aluno dele mandou um café para ele, falando assim, esse café tem uma concentração de cafeína muito maior do que os outros e tal. E o Ícaro sempre fala que ele toma cápsulas de cafeína. Ele disse que ele mostrou o café e vendeu 100 mil reais em um dia. E foi a maior venda da história do cara. O cara nunca tinha vendido 100 mil reais na vida, não sei exatamente. Mas o cara fez uma venda gigante só porque o Ícaro mostrou aquilo. Mas assim, apesar de não ser marketing digital, por exemplo, que é o que o Ícaro vende, aquilo tinha a ver com a personalidade dele. Porque ele sempre falava que ele tomava lá as doses de cafeína e tal. Então, se a pessoa tem uma grande ascensão sobre a audiência dela, a tendência é que ela consiga vender qualquer coisa. E na verdade, acho que assim, no geral, na média, as pessoas não vão conseguir fazer isso, né? As pessoas não vão conseguir vender. Então, de jeito nenhum. Para você que está ouvindo, é mais provável que você não consiga vender qualquer coisa. Parta do princípio que as pessoas não vão comprar tudo que você falar. Ou quase nada, na verdade. Ou quase nada, que isso vai te poupar muito tempo e esforço do que o contrário, né? Então,
É muito melhor que você construa crie esse conteúdo, a oferta esteja alinhada, a sua linha editorial esteja alinhada com o que você vai vender depois. Então, se você não fizer isso, é muito mais provável que você quebre a cara depois do que o contrário. E essa máxima do marketing digital hoje em dia, que conteúdo está virando commodity, então você está falando de produzir conteúdo, que é o conteúdo que vai fazer a pessoa comprar o seu produto posteriormente, mas qual que é agora o desafio desse momento para o seu conteúdo não virar mais commodity e que você consiga realmente fazer, que nem você falou aí do Ícaro, ou de um grande influenciador que consegue falar para as pessoas, façam isso daqui, e ele consegue influenciar o poder de decisão ali das pessoas. Como é que a pessoa faz isso? É o conteúdo em si? O que é ali que faz essa diferenciação para a pessoa chegar nos 7 dígitos? Cara, é muito legal essa pergunta. Bom, realmente, a gente está vendo uma terceira fase do marketing digital. Eu penso que a gente entrou na primeira fase, que era assim, pra você ter uma ideia. Sabe qual que era a PPL do Gustavo? Não tinha post no Instagram nenhum, né? Nada. A gente não postava nada no Instagram. Eram mesmo os vídeos do YouTube, né? É isso. A gente postava pedacinhos dos mesmos vídeos. E a gente fazia 5 minutos de vídeo por semana. Uma vez por semana. Esse era todo o 5 conteúdo? ou 7, sei lá. Era muito pouco. Então essa foi a primeira fase. Era assim, pegar dinheiro com pá, porque realmente não tinha concorrência. Depois, o número de produtores de conteúdo cresceu muito. Aí veio aquela fase do Gary Vee, né? Do documente ao invés de criar. Então, quer dizer assim, tudo que você estiver fazendo, documenta em top de conteúdo e tal. Aí, muito conteúdo, muito volume. Aí só o fato de você aumentar o volume já era suficiente. Agora, a gente tem que ter um contexto. Qual que é o nosso contexto que a gente está vivendo hoje? A gente vive, qual que é a maior economia do mundo? A economia da atenção. Se você pegar aquele documentário, o Dilema das Redes, eles mostram que as empresas como o Google e o Facebook são maiores que as empresas de extração de petróleo. Ou seja, é mais lucrativo você extrair a atenção das pessoas do que petróleo hoje. Então, a gente está nesse mercado que é o mais disputado do mundo, que é o mercado da atenção. Então, o que acontece? Quando não tem muitas opções, vamos supor, não tem muitas opções sobre finanças. O Gustavo já é uma autoridade. Ele falou 7 minutos, a gente vai ver aqueles 7 minutos e acabou. Tá, agora tem mais opções, mas está crescendo aos poucos. Então, quem fizer mais conteúdo vai ter um destaque. Então, várias pessoas cresceram e o Gustavo continua sendo um cara grande. Agora, é muito mais difícil você achar um cara bom como o Gustavo, no meio de tanta gente, porque antes era só o Gustavo e mais uns 2 carinhas, depois passou uma fase que era o Gustavo, mais 10, mais 20, mais 30, agora é o Gustavo e mais 10 mil carinhas querendo falar de finanças. E aí você precisa saber separar esse joio do trigo. Claro que a quantidade de conteúdo é muito importante, mas qual que é a coisa mais difícil? Por que o Ícaro, por exemplo, que é o cara que eu sempre cito, e ele é de longe o melhor da nossa galera, em termos de capacidade de comunicação, você tem que conseguir gerar alguma emoção nas pessoas, tem que conseguir tocar o coração das pessoas. E tem um pouco a ver também com aquilo que o Gary Vee fala, tem um livro dele que se chama A Economia da Gratidão, Thank You Economy. Fala assim, se você criar um conteúdo e esse conteúdo for realmente muito bom, ele for sincero o suficiente, ele for honesto o suficiente para você abrir o seu coração e tocar o coração de outra pessoa, essa pessoa vai compartilhar esse conteúdo, sem que você precise fazer nada, né? O boca a boca. E aí isso pode se tornar viral e se você tiver uma mensagem boa dessas, o tráfego vai ajudar isso a ficar mais viral ainda. Aí você vai ter influência sobre as pessoas, você vai ter ascensão sobre as pessoas. Dentro desse contexto, o conteúdo pode ser um game changer. Agora, se você só ficar repetindo o que as outras pessoas estão falando, que é o que a maioria das pessoas faz, aí sim você vai passar totalmente desapercebido. Então, você tem que treinar de uma maneira intencional, você criar um conteúdo que seja capaz de emocionar as pessoas e que também seja um conteúdo que seja capaz de gerar um valor real, gerar uma coisa que a pessoa possa executar na vida dela. Então, vamos supor, um cara de desenvolvimento pessoal. Um cara grava um vídeo de 10 minutos que ele te convence a dormir mais. Simplesmente isso. Ele te mostra por vários dados e ele conta uma história de uma pessoa que quase morreu porque ela não estava dormindo e aí o cara passou a dormir e a vida dele melhorou. Se você passar a dormir porque você ouviu o que esse cara falou, a chance de você comprar um produto dele aumenta muito. Porque você fala assim, o cara me convenceu a dormir, eu não estava dormindo. Que é uma coisa tipo que todo mundo sabe, mas a gente não faz o óbvio. Muitas vezes as pessoas não tomam água, não comem direito, não dormem direito. E as pessoas eu estou me incluindo, várias vezes eu vacilo nessas coisas. Então se alguém te gera um movimento,
em relação a isso, é isso que vai fazer com que você se sinta suscetível e sugestionável na próxima vez que a pessoa falar uma coisa. Isso tem a ver com aquela coisa do gatilho mental da reciprocidade e da confiança. Então, assim, eu te falo que dormir vai ser melhor para você. Você tá em dúvida. Aí você testa. Você percebe que sua qualidade de vida explodiu depois disso. Então, assim, pô, eu confio no Rodrigo e, puta, eu tô devendo pra ele, porque se não fosse ele, eu não estaria dormindo. Isso é um sentimento natural. Isso tá impregnado na psique humana. Então, se você conseguir fazer isso, aí sim o seu conteúdo vai te levar nesse caminho. Você é um cara que trouxe os 7 dígitos, né? O Lucas como CEO aí, vocês conseguiram 7 dígitos não só com os especialistas de vocês, mas com o seu projeto. Você já falou aqui algumas vezes que você fez um lançamento aí investindo 100 mil e faturou 2.800.000 aí esse ano, né? E você não tem uma conta com 1 milhão de seguidores e já faz múltiplos 7 dígitos aí com o seu lançamento. Existe uma máxima aqui que está se falando muito hoje em dia, no nosso último encontro a gente falou, encontro de negócios, que é subir o muro, né? Subir o muro e construir a sua comunidade para uma pessoa que quer chegar nos 7 dígitos, ou está começando, ou já passou dos 6 e quer chegar nos 7 dígitos. Esse é um fator que hoje é importante para uma pessoa fazer 7 dígitos, ela precisa subir o muro. A gente tem alguns exemplos lá, a Liz e algumas outras pessoas no grupo que fazem esse processo muito bem, o próprio Ícaro. Isso é um fator relevante para a pessoa chegar nos 7 dígitos, ou existem outras coisas que são mais importantes ela masterizar primeiro do que essa questão de subir o muro? O que é subir o muro, né? Para quem nunca ouviu, é você construir uma cultura, uma linguagem própria, você se posicionar nem sempre politicamente, né? Mas se posicionar sobre vários assuntos ali com a sua audiência. Sim, tem essa questão dos muros. No meu caso, eu penso assim, qual que é a brecha que eu posso me encaixar e que tem a ver com quem eu sou de verdade. Então, no nosso mercado, tem 2 coisas que acontecem. Primeiro, tem muita gente que vende mentoria de marketing digital, mas que, na verdade, não faz, não executa, não está no campo de batalha. Então, pessoas que falam sobre como você lançar um expert, que não lançam nenhum expert, pessoas que falam sobre investimento em tráfego, que não investem em tráfego, pessoas que falam sobre 7 dígitos, que não faturam 7 dígitos com lançamentos. Então, essa parada de walk the talk, falar sobre o que você faz uma diferença muito grande. E também os conteúdos costumam ser muito superficiais. E eu decidi aprofundar. Eu acredito que a vida boa é a vida profunda. E aí tem uma outra coisa que o Lucas trouxe, esse conceito do primal branding para dentro do nosso negócio. Conta um pouco aí, Lucas, como é que funciona. Bom, vamos lá. Então, sobre o Primal Branding, o primeiro passo é você ter rituais. Então, assim, se você olhar os influenciadores que você segue, geralmente eles fazem a mesma coisa todos os dias. Então, vai ter um influenciador que vai dar o bom dia de um jeito específico, que ele vai tocar uma música que você vai falar, pô, essa música é desse cara. Ele vai todo dia correr, ou vai fazer musculação, ou ele vai caminhar com o filho dele, enfim. Então, você criar rituais que as pessoas... Sempre que essa pessoa vir alguém fazendo, ou ela mesma fazer, que seja percebido e que você relacione isso a uma outra pessoa. Então, por exemplo, o Jerônimo todo dia de manhã ele faz exercício, né? Então ele posta lá que é o amanhã eu desisto, né? Então ele tem essa coisa do ritual que ele... Puta, hoje eu tô com preguiça. Não, mas amanhã eu desisto. Só que amanhã nunca chega, né? Então, ele tá sempre fazendo. Então, o primeiro passo é você criar esses rituais que você já faz. E, obviamente, aqui não é para você inventar uma coisa que não faz parte do seu dia a dia, do que você acredita, enfim. Mas trazer isso como uma possibilidade de humanizar a marca, né? As pessoas, as decisões que a gente toma, muitas delas são no piloto automático, né? Então você trazer essa coisa de, se alimentar melhor, de fazer exercício, de você tomar água, de você fazer a leitura, etc. Tudo isso te humaniza e te aproxima das outras pessoas. Um outro ponto é você ter um idioma próprio. Então, por exemplo, a gente tem vários exemplos, né? Então, por exemplo, o Pedro Sobral, ele chama as pessoas de subido, que é um negócio que, se você parar alguém na rua e falar, você sabe o que é o subido? Ele vai falar, não sei do que você está falando, né? Isso é algo que só a comunidade que está seguindo entende. Então, a Natália Arcuri, por exemplo, ela falou lá, meninos e meninas. Então, você começa a criar palavras ou frases que você já identifica, né? Então, o Jerônimo tem o Fala Coach. Então, era um negócio que quando ele tinha um produto que era para as pessoas viverem de coach, ele falava isso o tempo todo, né? Tanto que eu chamo o Lucas de coach até hoje. Até hoje ele fala coach. Então, assim, esse idioma próprio, esse léxico próprio, né?
você ter as suas próprias frases, as suas próprias palavras, acabam te aproximando. E se você ouve o Subidos, você ouve Olá, meninos e meninas, se você ouve... Primos e primas. Primos e primas, tamo junto até depois do fim. Então, tudo isso você já conecta automaticamente com a pessoa. O terceiro ponto são ícones. Então, assim, você conseguir reconhecer uma marca por causa de uma maçã, né? Você, enfim, só de relance você perceber, saber do que aquilo se trata, isso torna muito forte, né? Então, sei lá, a Nike tinha aquela pulseirinha daquele ciclista lá, como é que ele chama? Armstrong. Lance Armstrong, não é isso? A Livestrong, né, que chamava. Então, puta, na minha época, quando eu era jovem, era uma moda, né? Todo mundo queria ter. Então, você batia o olho e falava, puta, é a pulseira da Nike, né? Você não precisava olhar na pessoa para ver exatamente o que era aquilo, né? Então, você conseguir criar esses ícones é muito importante. Então, o Paulo Cuenca, por exemplo, ele chama lá os alunos dele, a galera dele, de bezelhas, né? Uma mistura de abelha com besouro, né? Então as pessoas comentam com abelhas no post dele, etc. Então, enfim, ele conseguiu criar um ícone que é dele, né? As pessoas automaticamente conectam com ele. O quarto ponto é você dividir suas crenças. Então, assim, quais são as coisas que você acredita efetivamente e que as pessoas, elas podem se apropriar daquela crença e passar a viver a vida delas baseada naquela crença. Então, por exemplo, para quem segue o Ícaro de Carvalho, né, como a gente já falou algumas vezes dele, para quem segue o Minha Pátria é Minha Família, é uma crença tão forte que se você passa a seguir, né, você vender um produto depois para essa pessoa é muito fácil, né, porque a pessoa, ela tá vivendo efetivamente uma coisa que você acredita e tá dividindo com as pessoas, né, você faz a pessoa perceber que, puta, eu tô passando muito tempo, perdendo tempo com coisas que a princípio não fazem sentido na minha vida. Então você dividir essas crenças, elas acabam sendo uma maneira de aproximar muito as pessoas. Então, a gente está fazendo esse trabalho todo com o Jerônimo Temel da gente cada vez mais trazer o que ele acredita, né? Então, ele tem uma questão espiritual muito forte e que antes a gente acabava, de uma certa maneira, não falando muito, né? Era um assunto que a gente não aparecia no conteúdo dele. E hoje a gente está... isso faz parte do que você acredita. Não tem por que você esconder isso, né? Não é algo que é errado, é feio. E tem etc. gente que acha que deve esconder para não causar uma repulsa ou uma rejeição ali. Mas o que a gente está comentando aqui é que isso vai mais ajudar a criar um muro ali, criar uma audiência que está mais conectada do que repelir, né? Com certeza. Tanto que um dos pontos do Primal Branding são os haters, que eu ainda não tinha falado, mas... se a pessoa ouve você falar da sua espiritualidade, ou ouve falar sobre sua posição política, ou enfim, sobre qualquer outro assunto que ela não concorda e ela vai sair, tá tudo bem. Tá tudo bem, porque faz parte. Na verdade, é necessário isso. Justamente... O muro, ele é importante porque quem tá dentro se sente mais parte daquilo do que tá acontecendo. Quando você não tem muro nenhum, quando você não tem... Você aceita todo mundo, você não fala com ninguém, né? Tem aquela máxima que se você tenta falar com todo mundo, você não fala com ninguém. E quando você fala, eu acredito nesse ponto, quem não acredita, sai fora, você acaba filtrando exatamente quem são as pessoas que se conectam com aquilo que você está falando. Então, assim, esse ponto de você conseguir realmente trazer suas crenças e afastar os haters é bem importante. E o último ponto é você conseguir trazer as suas histórias. Então, você conseguir conectar isso, né? As pessoas, elas se conectam muito com as histórias, conseguir contar um pouco da sua história e como isso tem a ver com as coisas que você acredita, né, com as coisas que você passou, acabam sendo super relevantes. Então, você conseguir fazer todos esses passos, né, do Primal Branding, conseguir trazer isso para sua comunicação, para o seu conteúdo, isso torna as pessoas, o lead, etc., é muito mais provável que esse cara compre seu curso, etc., porque ele realmente está se conectando de uma maneira muito mais profunda. E é possível você fazer os 7 dígitos sem ter esses elementos? Ou é possível, mas é improvável, né? Como é que funciona isso na sua experiência? Porque você tem vários especialistas, né? Você tem especialistas desde o Gustavo Cerbasi, que é um cara já muito proeminente, que são lançamentos de múltiplos 7 dígitos. Chega a 8 dígitos? No lançamento, não. Mas no projeto todo, sim, né? Sim. E por ano, sim, né? Por ano. Por ano, todos sim, os né? anos. No caso de vocês, qual que é o maior lançamento, assim? Só pra gente saber aqui, a gente tá falando de 7 dígitos, né? Qual que é o maior número, assim? A gente já fez
2 ou 3 lançamentos perto de 6 milhões. 6 milhões, né? E aí vocês têm esses projetos e tem projetos como tinha agora até ontem, né? Que era a Lilian, que começou do zero e construiu um grande projeto ali. Chegou a fazer múltiplos 7 dígitos também. Múltiplos 7 dígitos, né? Esses elementos que você falou do Primal Branding ali, eles sempre aparecem nesses grandes projetos? Isso é um dos grandes elementos para eles darem certo? É ter toda esses elementos aí ou não precisa ter todos? Só para eu entender aqui. Eu acho que eles vão te ajudar a chegar nos 7 dígitos ou vão acelerar. Quanto mais você tiver, vai ser mais fácil. Na verdade, assim, a gente trouxe esse conceito do Primal Brand de uma maneira aprofundada e tentando se debruçar bastante sobre isso esse ano, especificamente. Então, assim, a gente já fez vários 7 dígitos sem saber sobre esses conceitos. Mas, assim, contar a história. Numa CPL, a gente conta a história. A gente fala, ela era professora de inglês e dava aula particular. E aí ela descobriu que, na escola tradicional o método não funciona tão bem. As pessoas ficam vários anos, a escola quer que você fique muito tempo. Então, assim, a gente já contava as histórias. A gente já tinha as crenças que, a educação tradicional te enrola de uma certa maneira. Então, assim, mesmo que fosse de uma maneira empírica, né? Não, sem saber exatamente o conceito, a gente aplicava algumas coisas. Mas, assim, quando você faz isso de uma maneira consciente... Não, vamos entender quais são as crenças mais relevantes para a gente falar isso para a audiência de uma maneira... para falar isso toda semana, para falar isso em todo o conteúdo. Eu acredito que isso ajuda muito, né? Justamente porque você está fazendo conscientemente. A gente fazia inconscientemente algumas coisas. Então, acho que isso a tendência é que isso melhore nossos produtos, nossos resultados ao longo do tempo. Mas não é necessário que você... preciso ter exatamente mapeado, claro... mas isso vai ajudar, vai dar um boost ali no seu lançamento. E o último elemento que você não comentou é a questão do líder, né? Fala um pouquinho sobre isso. O líder é justamente a pessoa que vai conseguir fazer as pessoas quererem segui-lo, né? O líder, ele não é uma questão de tanto o líder na empresa quanto o líder que está liderando uma revolução ou, enfim, qualquer coisa. Não basta você dar um papel para ele falar, esse aqui é o líder. As pessoas precisam seguir porque ele é o líder. Então, assim, você precisa de uma pessoa que realmente viva aquela mensagem que ele está querendo passar, né? Então, o Jerônimo, o Gustavo, enfim, a gente acredita que eles têm essa capacidade de liderar e de levar as pessoas para o próximo passo, ou enfim, para essa melhora. Então, assumir esse papel de liderança acaba sendo muito importante para quem é a própria marca, né? A pessoa representa a própria marca. As grandes marcas têm muito isso, né? A Apple é muito famosa, né? A IBM, numa época, ela tinha... A campanha dela era o Think, pense. E a Apple criou o Think Different, né? Então, pense diferente. Então, sai do padrão. Não é só pensar, você precisa pensar diferente do que está acontecendo. Então, olha o quanto de muro ela está criando. Fala assim, você não tem que pensar, você tem que pensar diferente como a gente pensa. Então, isso se aplica tanto às marcas gigantes quanto uma pessoa que está começando na internet, se posicionando e produzindo conteúdo. Então, é importante a pessoa assumir esse papel de liderar a sua própria tribo. E acho legal você estar falando, né? Porque vocês já estão num nível altíssimo do jogo, né? E você está falando que você está sempre pesquisando e buscando maneiras de otimizar, de melhorar e de continuar crescendo. E muita gente que começa no marketing digital e sonha lá com 7 dígitos, o cara acha que quando chegar lá nos 7 dígitos, ele vai encostar ali na sombra, vai falar, pronto, agora a empresa no piloto automático, sou o ótimo expert, tenho uma equipe top... E agora eu vou ficar de boa e vou... Trabalhar de laptop na praia. Essa é a grande promessa lá. Eu ouvi essa promessa lá. Mais um enganado pelo Tim Ferriss. Eu caí nessa cópia aí. No conto da sereia. Em 2012, que os caras mandavam esse anúncio. Então, quer dizer, o cara que está começando agora, ele tem os desafios dele, né? Que são desafios diferentes de quem está nos 7 dígitos. Uhum. Mas eu acredito, né? E vocês também compartilham disso, que se você ficar parado, na verdade, você não está parado, né? Você já está começando a perder o jogo, está começando a morrer. Cara, nessa vida, a única pessoa que fica parada é o cobrador e o motorista. O resto é passageiro. Olha aí. Tá vendo? Então, aqui não tem jeito. Você vai ter que ralar, vai ter que trabalhar. Lucas, o que é diferente de desafio assim para quem está começando e para quem está nos 7 dígitos? Porque tem gente que acha que vai chegar ali no topo da montanha e vai... É a hora de descansar. É isso ou não é, né? Não, com certeza não. Como a gente falou, na verdade... O mercado ele ser tão dinâmico, ele vai te trazer desafios sempre, né? Então, assim, quando a gente começou o nosso primeiro produto de inglês, a gente produzia um vídeo por semana. E,
até a gente vender o produto, a gente estava produzindo 7, 8, sei lá, 10, e live, não sei o que, e faz post, e carrossel animado. Então, assim, a necessidade da gente se mexer, e às vezes você precisa se mexer para manter o que você estava fazendo, né? Porque tá entrando gente nova, às vezes tá entrando uma pessoa nichada ensinando inglês para a pessoa que acabou de sair da faculdade. Então, assim, isso torna o mercado maior, mas ele torna o mercado mais concorrido, né? Quando a gente começou em finanças, a gente tinha 2, 3 grandes concorrentes na época que, na verdade, eles não tinham uma audiência gigante e tal. Hoje, você bate numa árvore e cai uma pessoa ensinando finanças, né? Então, assim, você ficar parado e achar que subiu na montanha e tá tudo bem, acho que o mais difícil, na verdade, é você se manter lá em cima, né? Você continuar tendo relevância, continuar tendo autoridade, continuar gerando valor para as pessoas, continuar transformando as pessoas para que seu negócio consiga crescer. E tem aquela falsa confiança de que uma vez que eu fiz uns 7 dígitos, eu vou sempre fazer uns 7 dígitos, né? Uma vez que eu fiz ali, vocês já passaram por isso aí algumas vezes, faz um ótimo lançamento, todo mundo já passou, né? E depois, às vezes você até tira o pé, né? Às vezes você tira o pé do lançamento, já tá tudo bem, aí você vai ver lá os anúncios não performam como performaram, você produziu menos conteúdo, fez menos lives, não revisou alguma copy, e aí aquele 7 dígitos que foi um lançamento, no outro não é. Às vezes tem até os 7 dígitos, mas a margem de lucro cai bastante, né? Então, é o famoso que eu falo assim, eu tô rico, tô pobre, né? O cara faz um lançamento, tô rico, aí outro lançamento que o cara tinha certeza que ia dar certo, aí dá errado e o cara fala, putz, agora eu tô pobre. E também tem que ver o custo para você fazer esses lançamentos. No nosso caso, a gente tem um custo muito alto com equipe, a gente tem um custo muito alto, eventualmente, com tráfego. Então, não adianta nada você gastar 900 mil reais, faz o lançamento que dá 1 milhão, você paga 20% de imposto, fica com 100 mil negativo. Então, você tem que ver mais o custo de equipe, mais o seu próprio trabalho. Então, chega uma hora... No nosso caso, se os lançamentos não forem de 7 dígitos, a coisa não se sustenta. É o nosso basilar ali para a conta fechar. Para dar certo, né? Então, você que está começando aí e quer chegar nos 7 dígitos, anota todas as dicas e começa a aplicar. Mas agora eu quero mudar para o quadro No Campo de Batalha, que é onde a gente traz a história de um mentorado do eGratiV, que é a mentoria que a eGratitude tem junto com a Agência V da Ellen Salomão. Esse projeto tem uns 170, 180 mentorados hoje em dia, né? Abriu 2 turmas só. E tem uma das meninas aqui, que é a Jaqueline, e ela tem uma dúvida. E qual que é o nosso objetivo aqui? Nós aqui juntos, chegarmos num consenso, como se fosse um board, um conselho aí da empresa, ser um dos sócios aí, e dar uma direção de como que ela pode fazer, porque ela sonha com o famoso 7 dígitos, mas ela não está conseguindo chegar lá, e onde que ela está errando, o que ela pode fazer para melhorar. Então nós temos a nossa ampulheta. Quem ainda não conhece a nossa ampulheta, ela tem 15 minutos, a gente vai virar ela aqui e aí vai começar a discussão. E no caso de hoje, a gente tem a Jaqueline, que ela tem um curso onde ela vende no Perpétuo aqui, é uma recorrência de R$ 59,90 por mês, que ela tem 200 alunos. O que ela tentou fazer? Lançamentos a cada 3 meses, mas não conseguia aumentar o número de alunos aí do curso. E aí, recentemente, ela começou a lançar no Perpétuo, que está com uma média de 250 alunos, mas ela tem o sonho de chegar nos famosos 7 dígitos de lançamento. O que ela precisa fazer? Qual que é a nossa sugestão aqui para que ela consiga ir em direção aos 7 dígitos aí num prazo de... Qual que é o produto? Peraí, virando a ampulheta. Ela fala qual é o produto? Ela tem um curso de receitas de bolos. Receitas de bolo? Receitas de bolos. Tá, assim, uma recomendação para quem está começando especialmente, eu acho que é muito mais difícil você começar com uma recorrência, porque você acaba sendo mais difícil de você fazer uma oferta, porque justamente porque você não tem começo, meio e fim, né? Então, sei lá, vamos dizer que ela fosse fazer um curso de, eu vou te ensinar a fazer bolo caseiro que você vai ganhar R$3.000 por mês. É muito mais claro, né? Agora numa recorrência... Promessa, né? É uma promessa mais clara, um objetivo que a pessoa vai atingir muito mais claro. Então, enfim, eu acho que isso acaba ajudando a pessoa a conseguir chegar no objetivo. Um dos problemas da recorrência é que todo mês você tem que convencer a pessoa a continuar pagando, porque a qualquer momento ela pode falar, acho que não está valendo. Só o simples fato dela não acessar a plataforma,
ou não usar o produto pode fazer com que ela cancele. E aí, acho que até já ouvi você falando isso, Ovinhas, mas é melhor ela buscar vender um produto com um ticket maior, né? Para já conseguir aquela primeira venda, convencer a pessoa a comprar um curso de R$ 59,90 e um curso de R$ 497, R$500, vai dar o mesmo trabalho. Ela só tem que trabalhar um pouquinho a oferta, melhorar a proposta de valor ali, mas ela vai ter o mesmo trabalho. Ela faz um lançamento para vender R$ 59,90, faz um lançamento para vender R$ 497. Isso já ajudaria ela? Qual que é a sua sugestão aí para ela? Eu acredito que a parada está totalmente ligada com a questão do custo de aquisição. Um negócio mais saudável, ele consegue ter um custo de aquisição por cliente maior. Então, o produto dela custa R$ 59,90, ela vai ter um custo de aquisição para valer a pena muito baixo. Então, o que acontece? Pera aí que você falou um negócio... R$ 59,90 por mês. Por mês. Você falou um negócio que eu acredito que é algo complexo. Eu demorei para entender isso que você está falando. Porque o que você está falando é o custo de aquisição, quanto maior, é melhor. Não, é no assim, sentido de financeiramente, né? Quanto mais dinheiro você puder gastar para conseguir cada cliente, vai melhorar suas chances de ter mais clientes. Isso, explica isso aí, porque é uma conta que eu demorei para entender no marketing digital, mas quando eu entendi, ela faz todo sentido, mas ela não é tão óbvia, né? Porque eu tô falando o seguinte, né? Pessoal aqui, R$ 59,90 para conseguir um cliente. Qual é o meu custo de aquisição dessa pessoa? Vamos supor que o cliente dela fique 4 meses na recorrência. Então tem um LTV ali de R$240, mais ou menos. Então, se o cliente dela, o ticket médio é R$240, quanto ela vai poder gastar na aquisição desse cliente? No máximo R$80, no máximo R$100. Então, nesse mercado que a gente está, é difícil você conseguir um cliente por R$100. Então, a probabilidade, se ela aumentasse esse ticket para 1.000, ela poderia gastar até R$300, até R$400 para conseguir um cliente. Então, ela poderia ir muito mais longe. No nosso caso com o Gustavo, o produto dele custa R$3.900, a gente pode gastar com tranquilidade até R$1.000 no custo de aquisição e ainda assim é um negócio muito lucrativo. Então, é mais fácil esse produto dar um retorno positivo. Fora que é muito mais difícil você ter uma audiência muito abrangente e conseguir esse ticket. Então, vamos supor, se o tempo dela é 4 meses, ela teria R$200 em média por cliente, ela precisaria de 5.000 clientes de uma vez para fazer um lançamento que vai render 7 dígitos, ainda assim seria em 4 meses. Para ela conseguir de uma vez, assim, na lata, ela precisaria de quase 20.000 clientes de uma vez. Para você ter 20.000 compradores, imagina o tamanho da sua audiência que você precisa ter. Então, às vezes as pessoas buscam uma estratégia que funciona para grandes marcas, grandes audiências, para aplicar no negócio delas que ainda está começando. Então, eu acredito que é muito, muito mais fácil você convencer 1.000 pessoas a pagar R$1.000, 500 pessoas a pagar R$2.000, ou até talvez 2.000 pessoas pagando R$500, do que você convencer 20.000 pessoas a comprar sua assinatura. E esse é um desafio de quem está querendo aumentar o faturamento. Às vezes, não é nem alcançar mais pessoas. Às vezes, é só se aumentar um pouquinho o seu ticket, pouquinho ou bastante, muitas vezes, reposicionar que você chega mais próximo dos 7 dígitos. Só que um dos medos que as pessoas têm é, puxa, e se eu aumentar o meu valor, eu não sei se as pessoas vão comprar, eu não estou gerando valor suficiente, eu tenho medo de que as pessoas não vejam esse valor no meu produto. Como que a pessoa supera esse problema, no caso aqui da Jaqueline, por exemplo? Que é isso. Pô, tô vendendo a 59, agora eles me falam para vender por R$500, por R$1.000, eu não faço ideia de como é que eu vou gerar esse tipo de valor. Pode ser até uma questão de autoestima da pessoa, né? Dela não acreditar que ela merece isso, ou ela não acredita que as pessoas pagariam por isso. Mas a questão é, se você aumentar o seu ticket, às vezes você resolve esse problema, consegue gastar R$200, R$300 e alcançar uma pessoa muito mais fácil do que você ter que gastar 10, 20, 30 reais numa pessoa. Não é nem a questão de alcançar a pessoa mais fácil, é que se você está gastando um custo de aquisição de R$70 para um custo de 300, quer dizer que você vai conseguir mostrar o seu conteúdo para muito mais gente do que você estava mostrando antes, no mínimo 4 vezes mais. Então, eu acredito que é uma questão mais de alcance mesmo. Agora, se a pessoa pensa assim, mas esse ticket o meu mercado não comporta, não sei o quê, isso tem mais a ver com a percepção de valor que você causa através da sua marca. Vamos supor, você compra um café do tiozinho da rua, vai ser 50 centavos. Você compra um café na Starbucks, vai ser, sei lá, R$15. Então, qual que é a diferença? É mais fácil de vender? Qual que é a diferença do tiozinho da rua para Starbucks? É a percepção de valor, porque as duas coisas são café, né? Os dois estão vendendo café. A questão é a
percepção de valor. Então, a percepção de valor você consegue através de tudo que a gente falou, da questão do marketing de conteúdo, do primal branding. Todos esses elementos vão fortalecer a sua questão de percepção de valor e também a qualidade do conteúdo que você entregar. Então, no caso da Jaqueline aqui, ela está buscando 7 dígitos. Qual que seria o primeiro passo aqui mais importante para ela? É fazer isso, então aumentar o valor do ticket, não vender essa recorrência aqui e aumentar o valor do ticket e vender por um período maior? Seria isso? Sim, eu acredito que seria criar um outro produto e precificar esse produto de uma maneira a qual você possa ter um custo de aquisição maior. Também estudar o ticket, porque não é tão simplista assim, só aumenta o ticket e pronto. Tem que ver o tamanho do mercado dela. Se o mercado comporta esse ticket mais alto, ou se realmente ela vai ter que vender um produto de R$500, ou de 400, ou de 300, mas em uma escala maior. Que foi o que você falou, né, Lucas? Você falou, às vezes ela está vendendo por R$59, R$90, porque não tem uma promessa ali tão forte. E aí, quando você traz uma promessa de fature R$3.000 por mês... Fazendo bolo em casa? Você está entregando quase o mesmo produto, muitas vezes, só que com um formato, e você só inclui algumas coisas de vendas, que talvez ela até esteja explicando dentro do curso dela. E aí ela consegue aumentar o ticket? Sim, é possível. É possível que sim. Obviamente que precisa estudar cada caso a caso, mas assim, no fundo eu acho que é muito mais fácil você vender uma coisa que ela tem um início e acaba, né? O problema da recorrência é que ela é infinita, então você sempre tem que vender, a gente vai te dar o mais novo que existe disso, mas tipo, você não tem um passo a passo, você não sabe onde você começa, você entra lá, tem 500 aulas, então enfim, você tem várias questões que acho que atrapalham, inclusive a pessoa ter o resultado, né? E no caso dela aqui, que ela tentou o lançamento, para ela, diz ela, a gente não tem os dados, mas diz ela que não aumentou a quantidade de alunos dela, mas quando ela foi para o Perpétuo, ela conseguiu aumentar um pouquinho. Permanece no Perpétuo, vai para o lançamento, qual que é a melhor estratégia? A gente não tem os dados para poder analisar, eu sei que a gente teria que analisar bem, teria que olhar para esses dados, mas aqui por cima, você acha que é indiferente? Não importa, o que importa é olhar para os números de custo de aquisição mesmo? Na minha opinião, é mais fácil você ter resultado com o lançamento. O lançamento ele traz toda uma força que o Perpétuo não tem. A gente, na Ingratitude mesmo, a gente tem muito mais resultado com lançamentos do que com o Perpétuo. Mas isso não quer dizer que não tenham pessoas que consigam fazer bons perpétuos, como Ladeirinha e tal, a Kátia. Mas eu acredito que um bom lançamento é mais fácil de fazer do que você deixar um Perpétuo rodando super bem. Na minha humilde opinião, eu tentaria um lançamento de um produto com começo, meio e fim, com uma oferta clara, com uma promessa, se caso dela seja de renda extra, enfim, que isso fique super claro, porque eu acredito que aí você tem potencial de escalar. Inclusive, eu já vi gente nesse mercado de bolos fazendo grandes lançamentos. Então, assim, tem benchmarks, dá para pesquisar, ver quanto eles cobram, qual que é a oferta, como é que é a promessa, como que eles fazem os CPLs, etc. Porque, enfim, quando você está começando, você consegue fazer até engenharia reversa do que as outras pessoas estão fazendo. Isso, obviamente, não estou falando, vai lá e copia tudo, né? Tem que ter o bom senso. Mas ter repertório. Repertório. Tem uma menina na Igrative, a Camille. Se você buscar o estudo de caso dela lá dentro da Igrative, você vai ver que ela é nota 1 milhão e ela já faturou 6 dígitos fazendo lançamento de bolo. Tá aí, então é possível, Jaqueline... Lançamento de topos de bolo. Topo de bolo. Que é tipo um enfeite, né? Tipo o noivinho. Saquei. E a noivinha. Pronto. Então tá aí, Jaqueline... aplica essas estratégias aqui, vá para os seus 7 dígitos, depois conta pra gente como foi aqui. Esse foi o nosso quadro Campo de Batalha. Então agora chegamos no quadro Checkmate. Nosso objetivo aqui é dar 2 opções e vocês vão escolher a que vocês acham melhor. E você também vai escolher a sua. Pronto, vou escolher a minha também, tá? Porque eu tenho minha opinião própria. Não Obrigado. Da opinião dos outros. Então olha só, primeiro caso aqui, lançar sozinho ou lançar com equipe? Qual que vocês acham melhor? No caso aqui, vamos colocar para quem está começando, né? Porque senão vai ficar... Quem está querendo fazer 7 dígitos, se não tiver equipe, vai se lascar muito bem lascado. Então vai lá. Qual que é os prós e os contras de lançar sozinho e lançar com equipe? O que você acha? Pró de lançar sozinho. O dinheiro fica todo para você. Segundo pró de lançar sozinho. Você toma todas as decisões... Se quiser mudar tudo na metade do caminho... Terceiro pró, não tem problema de comunicação, porque é só você com você mesmo, então não tem com quem falar. O contra, se der tudo errado, você não tem quem culpar também, né? Aí os contras, você vai depender só da sua capacidade
de execução, só da sua habilidade para fazer tudo. Vai ficar limitado. Não tem ninguém para dividir a responsabilidade, então sempre que alguma coisa tá para dar errado, eu penso assim, o do Lucas tá na reta também, então beleza. Mas assim, eu gosto muito dessa coisa de ter sócio, de ter equipe, porque eu não gosto de pensar que eu sou a única pessoa que tá pensando naquele problema, sabe? É um negócio de trocar ideia, né? Tem muitos empresários que são únicos donos da empresa e eles sentem falta de trocar ideia com uma outra pessoa para poder dividir os problemas e às vezes somar, né? Pensar. E assim, nunca vai ter como... Por exemplo, na Ingratitude a gente está com 80 pessoas. Então a gente pega pelo menos alguma coisa, alguma parte da inteligência de cada uma daquelas pessoas para o nosso negócio. Nunca teria como fazer a mesma coisa, só eu e o Lucas. Ou mesmo a capacidade de execução é muito maior com mais gente. Então, pensando no longo prazo, claro que com equipe é melhor. Agora, o que não pode acontecer é as pessoas usarem isso como uma desculpa para não fazer. Então, assim, é possível fazer sozinho? É. Inclusive, tem um episódio do meu podcast com a Ina Lopes, que ela fez 6 em 7, sozinha e ainda sendo a expert ao mesmo tempo. Então, ela era a estrategista, a expert, fez tudo, gravou o curso, entregou, fez suporte, fez tráfego, fez página, fez copy e conseguiu 6 em 7. É meio insano fazer isso, mas é possível. Sim. Posso só adicionar um ponto? Vai. Eu acho que quando você lança sozinho, você tem uma vantagem que você aprende a fazer tudo. Isso, assim... É um know-how, né? Cara, você saber fazer o suporte, saber fazer o CRM e se acontecer alguma coisa no tráfego, você conseguir entender isso. Acho que isso para quem tá começando, né? Até para você cobrar outras pessoas é importante que você entenda. Então, acho que realmente você ter, no mínimo, uma noção de como funciona cada uma das áreas, né? Se você delega tudo sem saber como que faz... Como é que você vai cobrar o cara de tráfego, puta, se você não sabe fazer nada, né? Se você não sabe como funciona, se R$10 é caro por lead, se isso é barato, se tá indo bem, se tá indo mal. Então, assim, quando você aprende tudo... E como foi um pouco como aconteceu com a Gratitude, né? Lá atrás a gente, puta, é isso, a gente fazia ligação e atendia e-mail e mandava... enfim, fazia um pouco de tudo isso, acaba ajudando quando a gente vai crescer. Porque, puta, eu sei o que a pessoa de CRM precisa fazer, eu sei o que a pessoa de suporte precisa fazer, eu sei o que a pessoa de tráfego precisa fazer. Então, a própria cobrança, trazer uma pessoa, ensinar essa pessoa é muito mais fácil. Então, acho que aprender tudo, ter no mínimo essa visão macro, acaba sendo importante. Olha só, uma outra questão aqui, um outro tópico aqui do nosso checkmate é vídeo de vendas gravado ou pitch de vendas ao vivo. Qual que você acha que é o melhor? Se eu tenho que escolher um sem conhecer o especialista, nem o contexto, nem o produto, eu vou falar ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Por quê? Porque a pessoa tá lá naquela hora, tem uma emoção, tem uma conexão, você construi... Geralmente são alguns dias ao vivo, né? Então você passou vários dias... várias horas com a pessoa, né? Então você faz um desafio de 7 dias, por exemplo. Então, puta, você passou 7 horas com a pessoa fez exercícios, ela fez atividades. Então você abrir ao vivo com a escassez, etc., eu acho que tende a funcionar melhor. De novo, isso não levando às vezes a pessoa não é boa no ao vivo. Eu pensei que você fosse falar que era gravado era melhor, que se você não conheceu o expert, por uma razão. Porque quando você escreve a copy... você não corre o risco do cara errar ao vivo, não fazer o pitch, claro. Não falar um negócio. Eu achei que você ia falar o Não, mas gravado. assim, eu acho que a conversão de lançamentos ao vivo, que é um negócio que a gente tem visto e vendo também dos mentorados, no geral é mais alta. Por isso Por que eu tô falando... do engajamento, da conexão. Engajamento, conexão, a coisa que está Passa acontecendo uma verdade naquela hora. também, né? Exatamente. Pode o quê? Uma verdade que não é um negócio que a pessoa está tentando me enganar, porque você está vendo a pessoa ali do outro lado, ela falando, a emoção junto. Mas de novo, se for uma pessoa, puta, a pessoa não é boa no ao vivo, a pessoa fica nervosa, a pessoa não consegue fazer o pitch direito. Aí, claro, né, nesse contexto eu prefiro fazer o gravado porque você tem controle, né? Puta, gravou errado, grava de novo. Aqui não tá legal, vamos fazer de novo. O ao vivo você tem mais intercorrências que podem acontecer. Só que se a pessoa for boa e ela conseguir fazer bem o ao vivo, a tendência é a taxa de conversão ser melhor. Então, se fosse escolher a seco, sem ter informação nenhuma, eu prefiro escolher o ao vivo. Ó, já que a gente tá falando de lançamento 7 dígitos... E você, Fred, o que você escolhe? Entre lançamento gravado e ao vivo, é que eu venho do mundo do ao vivo, né? Eu sempre prefiro fazer ao vivo por uma razão simples. Quando eu vou
direcionar um expert para fazer o pitch, o lançamento inteiro, eu prefiro ensinar para a pessoa as técnicas, porque quando ela está ao vivo, ela consegue manejar e conduzir da maneira que ela achar melhor. Ela olha para a audiência ali, ela pode tomar algumas decisões onde ela pode focar mais. Se ela tem uma objeção ali para matar, ela vai matar. Se dá para colocar um gatilho de urgência, ela vai colocar. Então eu acredito que o ao vivo ele traz essa proximidade ali e uma facilidade para você conduzir a audiência, sendo que gravado você escreveu é aquilo. Se você errou, você só vai saber depois no final. Então eu sou a favor do ao vivo por essa razão. Simples. Agora a gente está falando de lançamento de 7 dígitos e tem um erro muito comum. Não sei se é um erro, mas é algo que as pessoas acabam pensando. Pô, preciso escalar, quero chegar nos 7 dígitos. Pergunta é, aumento o ticket do meu produto, quer dizer, aumento o preço dele para ir conseguindo vender e aumentar o faturamento? Ou tem um caso aqui que as pessoas acham que tem que vender outros produtos, criar uma esteira? Qual que é o momento certo de criar uma esteira ou aumentar o ticket do produto para a pessoa que quer escalar e chegar nos 7 dígitos? Porque tem gente que acha que é só ir fazendo um monte de produto diferente, né? E eu acredito que, na minha opinião, isso é um erro, muitas vezes, se o primeiro produto não está masterizado. E você, Lucas, o que você acha? Eu acho que, na verdade, assim, isso depende muito do nicho. Então, por exemplo, no mercado de línguas, qual que é a dificuldade de criar outros produtos? Porque a promessa dos cursos de línguas, elas são muito parecidas. A promessa é, vou te pegar dessa língua, vou te ensinar do básico até o avançado, até você ser autossuficiente. Você conseguir viajar e você conseguir falar, você conseguir ler, você conseguir escrever. Então, qual que seria um próximo produto para uma pessoa que compra um produto de línguas? Você consegue pensar em alguma que não seja uma coisa super exclusiva, que não seja uma coisa não escalável? Tem alguma coisa que você consiga enxergar nesse momento? O máximo é ir para aula individual, né? Que é o que as pessoas gostam. De novo, não escalável, né? Você não tem, você vai vender uma mentoria de 80 mil reais, como é a Craft, ou a EGRATV, que é 20 mil reais? Não dá. A pessoa não vai pagar 20 mil reais para falar em grupo. Falar em grupo em inglês, não faz sentido. Então, assim, eu acho que o nicho é super importante, né? Você entender o que você está oferecendo, mas eu concordo com você. Eu acho que eu focaria em um produto, masteriza aquele produto já está fazendo 7 dígitos, já está chegando nos 8 dígitos por ano, aí você pode pensar em... Aí eu pensaria em esteira, mas antes desse produto, porque é isso, né? Se tiver vários produtos ruins, você não vai conseguir ter resultado, vai ser mais difícil você ter resultado. Então eu focaria em um único produto muito bom, que tenha uma oferta muito clara, que ele tenha uma diferenciação muito clara, que a proposta única de valor seja diferente de tudo que tem no mercado, para que você consiga realmente escalar nesse um produto. E dá trabalho, né? Você criar um produto novo, criar um produto, criar uma copy, criar uma nova oferta, tudo novo para uma esteira. Às vezes essa energia você podia estar gastando em melhorar... No único produto, né? Exatamente. Então eu acho que eu focaria, assim, como regra de bolso, focaria em melhorar esse único produto, escalar esse único produto para depois pensar em esteira. E lançamento temático? A gente passou por um período aí no ano passado, não sei se ainda está, esse negócio de lançamento temático, né? O pessoal escreve aí uns nomes muito loucos e diferentes, e aí, aparentemente, parecia que esse era o momento de fazer lançamentos temáticos. Você já fez lançamento temático também nos seus próprios lançamentos, mas hoje você é a favor ou contra lançamento temático? Eu acredito que não existe essa parada de ter uma estratégia que funciona para todas as marcas. Estratégias diferentes funcionam para marcas diferentes. Eu perguntei para o Mark Manson, quando eu entrevistei ele, por que ele não produzia conteúdo para social media e tudo mais. E ele falou que as pessoas que ele gostava produziam uma coisa foda a cada 5 anos. E depois elas apareciam. E o Gary Vee falar, por exemplo, você documentar você escovando o dente. Sei lá, exagerando. Mas, ou seja, e os dois são gigantes. Então, uma estratégia não funciona tão bem para outra pessoa do que funciona para uma. No meu caso, foi um fracasso meu lançamento temático, foi um fiasco completo. Eu tentei fazer uma alegoria em relação à coisa dos mitos gregos e foi péssimo. Mas, assim, eu acredito que não foi só o fato de ser um lançamento temático, foi mal executado, principalmente por responsabilidade minha. Então, quando ele é um temático, tem que ter alguns cuidados extra que um lançamento mais tradicional, que você vai ter uma promessa que é muito clara para a pessoa, você já traz a audiência mais alinhada. Sim, porque aí aqueles criativos, eles têm que fazer sentido com aquilo. E no meu caso, acho que a gente não conseguiu fazer essa conexão nos criativos. Um ponto muito determinante em relação aos lançamentos, que as pessoas só estão começando a dar atenção agora, é em relação aos criativos. Porque as pessoas estão nos dois extremos. Ou as pessoas fazem assim, gravam criativo. Oi, eu sou o Rodrigo, eu vou te ensinar a ganhar dinheiro na internet. Chato.
Ou a pessoa faz um negócio totalmente nada a ver, do tipo, mitos gregos, não sei o quê. Tipo, um é chato e o outro a pessoa não entende do que se trata. Então você tem que achar um meio termo de fazer uma coisa que possa trazer um elemento lúdico e descolado e legal, mas ao mesmo tempo que fique claro o que você vai vender, o que você vai ensinar no final. O melhor cara no Brasil para mim que faz isso é o Leandro Aguiari. Super criativo, consegue contar uma história, consegue conectar o que ele está propondo com a promessa dele. Ele sempre amarra com a promessa dele no final, não importa o tema que ele use. Isso, exatamente. Esse é o maior desafio. Esse foi o nosso quadro Checkmate. E agora nós vamos para o nosso quadro... Chora Cavaco. Chora Cavaco. Oficialmente agora, está batizado o novo nome. Qual que é o nosso objetivo aqui? A gente tem um Telegram do podcast que você consegue mandar a sua pergunta por texto ou por áudio, que o Lucas vai ouvir aqui os áudios de todo mundo. Não vai não, mas você pode mandar por lá. Como que você faz para mandar um áudio? Pelas nossas redes sociais, no Spotify ou no YouTube, você vai ter um link com o canal do Telegram. Você entra lá e manda sua mensagem. A pergunta que a gente recebeu aqui, senhor Vinhas e senhor Lucas, é como superar o medo do seu primeiro lançamento, e depois eu vou incluir uma outra aqui, que é como superar o medo de investir cada vez mais para você chegar nos 7 dígitos. Isso que é um medo muito comum de quem está crescendo, né? Então vamos lá. Como que você supera o medo do lançamento? Vocês já tiveram medo fazendo os lançamentos de vocês? Cara, eu acho que quando a gente começou, a gente não sabia o que a gente estava fazendo, né? Como eu falei, acho que no primeiro podcast, o nosso planejamento no primeiro ano era lançar 15 experts diferentes com 15 cursos diferentes. Não era o mesmo expert. Nada mal, hein? Pra começar. A gente era ousado. Então, a coisa foi rolando, assim, tipo, puta, temos o primeiro lançamento, temos depois um segundo, um terceiro. Então, enfim, acho que não teve muito tempo de, tipo, nossa, tenho que lançar, né, vai acontecer isso e tal. Foi muito no flow, assim, Você já fez o primeiro lançamento, você, no tráfego, já botaram esse foi o meu primeiro lançamento no tráfego. Eu já tinha feito uns 3 lançamentos até então. 3 lançamentos, aí botaram você pra investir 1 milhão, e você tinha investido quanto antes? Nada. E aí? Nunca tinha investido. Eu nunca tinha ouvido falar na palavra tráfego até entrar na igreja. Você ficou um cagaço na hora? Fiquei com medo pra caramba, né? Claro, uma puta responsabilidade. R$1 milhão é surreal, né? Então, de novo, né? A gente não tinha nem cartão de crédito. Falou, você errar um dígito aqui, em vez de R$100, investir R$1.000 no tráfego. E aconteceu já, né? De colocar, sei lá, entrega acelerada, por exemplo. No Google tem isso, né? Que ele entrega o mais rápido possível. E aí ele busca um público nada a ver, assim, basicamente. E aí eu fui... Você aprendeu na prática. Um dia eu entrei lá no Google AdWords, no Google Ads, né? Que agora mudou o nome de AdWords para Ads. E tinha gasto, sei lá, de manhã, R$5 mil num lançamento de 30, sei lá. Não lembro exatamente quanto que era. E basicamente rasguei esse dinheiro, né? Então, enfim, depois de um tempo você começa a rever melhor, né? Não, peraí, deixa eu dar um double check aqui, né? Ver se tá tudo certo. Eu perdi o medo de investir o dia que a minha funcionária, eu tava na Disney, nunca esqueço disso. Eu contratei 2 estagiários, ensinei meu processo de tráfego e fui viajar. Achei que era aquela promessa lá. Você também quer ser o shake dos estagiários, né, meu? Sempre esses papos. Eu achei que aquela promessa era real, aquele negócio de morar na praia, não sei o quê, com o laptop no 4 horas colo. por semana. Aí eu fui pra Disney, quando eu chego, de repente, os caras me ligam. A estagiária, ao invés de colocar R$60 no anúncio, ela colocou 2 zeros a mais, então ficou R$6 mil. E aí a lead, que era R$2, foi para R$43, porque não conseguia achar gente suficiente e tudo mais. Aí nesse dia eu perdi o medo de investir dinheiro, porque eu falei, se a gente não morreu por causa disso, não morre nunca mais. Lógico que depois eu criei um processo lá de revisão. Tipo, contratei uma outra estagiária. Você também podia investir um pouco mais no pessoal, né? Não, eu fiz melhor. Eu contratei uma estagiária para revisar o trabalho das estagiárias. Aí acabou o problema. Então, assim, mas acho que o medo de investir, na verdade, assim, como você perde isso, né? Você vai... No fim, você só vai perder depois que você fizer o lançamento, né? E ver que não e ver que tá tudo... E assim, sempre pensar, qual que é a pior coisa que pode acontecer? Foi exatamente essa lógica que eu usei quando começou a pandemia. Qual que é a pior coisa que pode acontecer se a gente investir lá 150 mil? A gente perder 150 mil. Essa era a pior coisa que podia acontecer, só que ia dar uma informação, ferrou, o mercado tá ruim, o que a gente vai fazer? A gente teria que mexer alguma coisa. Então, assim, vou fazer o primeiro lançamento e não vou investir nada. Qual que é a pior coisa que pode acontecer? Você vai gastar seu tempo, você vai se dedicar pra caramba, mas, você vai ter 0 vendas, né? Então, você não vai ter entrega pra fazer, inclusive. Então, assim, acho que o medo, ele é justamente porque você precisa passar dessa barreira. Acho que isso é importante. E o medo de investir, qual que é o meu pensamento, né? Como que eu consigo maximizar o retorno
Então, sei lá, a gente investe lá 100... É o menor risco possível com o maior retorno possível, né? Mas assim, se eu invisto 50 mil e faturo 500 mil, ou seja, para cada R$1 investido, a gente está faturando 10. Que é o que a gente chamaria aqui de... Não é um ROI de 10, mas a gente vai falar que é um ROI de 10. É o ROAS de 10. Isso. É o retorno sobre o quanto você investiu em anúncio de 10. Se eu invisto, por exemplo, 100, a tendência é eu não vou continuar tendo esse mesmo retorno. A tendência natural é diminuir. Caiu o meu ROAS, né? Exatamente. Só que, qual que é o objetivo? É você sempre maximizar o quanto sobra. Então, se quando eu invisto 50 e faturo 500, sobra 300 mil, por exemplo, de lucro, né? Então, tiro o imposto, tiro plataforma de pagamento, tudo. Tiro equipe, etc. Sobrou 300. Se eu invisto 100 e faturo 800 e sobra 450, por exemplo, o retorno está aumentando. Então, o objetivo sempre não é aumentar o ROAS infinitamente. Não é ter o maior ROAS possível, porque o maior ROAS possível provavelmente vai ser investir em R$1. Né? Se eu investir R$1 e faturar 100 mil, eu tive um ROAS de 100 mil, mas eu não quero ter um ROAS de 100 mil. Justamente porque você não está no ponto ótimo. O ponto ótimo é você ter um ROAS de 3, 4. Se você está tendo muito... Ele é ótimo porque ele é saudável, ele não te dá um risco muito grande, né? O problema de você ter um ROAS muito baixo é que qualquer vacilada no seu lançamento, você toma um prejuízo. E ter um ROAS muito alto também é ruim, porque significa que você está investindo pouco. Tem mais margem para você crescer. É o que acontece comigo. Quer dizer, você colocou 100 mil e voltou 2 milhões e 800, então você podia estar investindo muito mais. Se você investisse 1 milhão e voltasse 4, seria muito melhor. Sim, é o que está acontecendo comigo neste momento. Vai ser resolvido. Vai ser resolvido. Vamos liberar mais verba aí pro Vinhas para investir. Eu falo, investe em mim que a coisa vai rolar. Pô, CEO, libera joga a bola no 10, joga a bola no 10. Mas é comum a gente ver o pessoal que começa e aí daqui a pouco ele começa a fazer um lançamento. Investe 10, volta 100 ou volta 200. Investe 20, volta 200 ainda. Pô, a pessoa tá feliz. Aí na hora que o Vinhas faz isso direto, a gente tá ele tá mentorando algumas pessoas, eu tô acompanhando, ele fala assim, tá, mas quanto você investiu no último? O cara fala 20 mil. Quanto você vai investir nesse? 20 mil de novo. Caramba, e se você botar 100? Aí o cara fala... Aí o cara regala o olho daquele tamanho e fala, 100 é muito dinheiro, porque 100 é muito dinheiro. Mas proporcional a isso que você está falando, é melhor investir 100 e poder voltar 800, 900 e a pessoa vai ter um lucro líquido muito maior do que não investir. Eu também posso não perder, mas eu perco a oportunidade de ganhar. E a chance de não voltar, quando o cara tem um ROI muito alto... Um ROAS muito alto. É pequena, né? De não voltar. Para você perder essa coisa do medo, você precisa aumentar a sua capacidade analítica. E se você não tiver uma capacidade analítica muito boa, você tem que chamar alguém que você confie... Porque senão ela acha que é na sorte? Que tem uma capacidade analítica. Não, porque não faz sentido você investir 20 mil reais... Eu estava falando com uma mentorada minha esses dias. Investe 20 mil reais, volta 200. Aí depois ela investe 20 mil reais, volta 200 de novo. E ela fica, nossa, eu não sei o que está acontecendo, não estou aumentando os meus lançamentos. Alguma coisa está errada. Tem alguma... Tá errado, você não está investindo. Eu falei, você não está investindo mais dinheiro. Então eu acredito que até bater esse teto de 3 mais ou menos, você tem que ficar sempre escalando o investimento no lançamento. Porque senão ela acha que está perdendo, né? Ela fazia um ROAS de 10, agora faz um ROAS de 5, ela acha que ela está... E esse exercício que o Lucas falou, de você pensar no pior cenário possível, você tem que fazer ele com a maior vivacidade que for possível para você. Então, eu falo, né, da coisa de você meditar sobre a morte. Não é só sobre a morte pessoa física, né? A morte literalmente. É a morte de uma empresa, é a morte de um negócio. Então, igual a pessoa falou, eu tô com medo de fazer meu primeiro lançamento. Tá, mas você não tá fazendo seu primeiro lançamento e não tá acontecendo nada. Se você fizer o seu primeiro lançamento, o máximo que vai acontecer é não acontecer nada, não vender nada. Então, pensa, como que você vai se sentir se não vender nada? Aí a pessoa fala, aí tem umas pessoas que falam assim, nossa, mas eu vou me sentir um bosta se eu não vender nada. Então você precisa fazer terapia, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você atrelar o seu senso de identidade para quantas pessoas vão comprar um produto seu, você não vai fazer nada, porque se você está aplicando isso no seu trabalho, você provavelmente está se sentindo assim em outras coisas em relação da sua vida. Então, é sempre esse trabalho sobre si mesmo, né? Sobre é o medo do fracasso, né? Isso, você tem que estar fazendo o tempo todo esse exercício. Esse ano, quando aconteceu isso, que eu fiz um lançamento que investi 200 mil e voltou 200 mil, ficou bastante na minha cabeça. Tipo assim, eu cobro 80 mil reais das pessoas para ensinar sobre esse mercado. E olha o que eu fiz. Eu fiz um lançamento que investi 200, voltou 200. Aí eu viro lá para todos os meus mentorados, cada um me paga 80 e falo, então,
Tipo, não sei fazer essa bosta. Mas não quer dizer isso. Primeiro porque eu sei. Que eu já fiz. Eu tenho um histórico. Lançamentos. Já fiz um monte que deu múltiplos 7 dígitos e tal. E a outra coisa é que mesmo que você esteja numa posição de alta performance, você vai errar. Eu sempre lembro assim, pô, o Neymar errou um pênalti, chutou pra fora. Aquele gol daquele tamanho, o cara ganha, sei lá, 100 milhões de euros por ano pra jogar a bola e o cara chutou pra fora, nem o goleiro defendeu. Então, assim, o Neymar bate pênalti pra fora, porque eu não vou fazer um lançamento que deu errado. Ou essa pessoa que nunca lançou nada, por que ela não pode fazer um lançamento que dê 0? Qual o problema? E o Neymar não deixou de ser o Neymar. E a hora que ela der 0 vendas, ela vai perceber que não mudou nada na vida dela. Exato. A gente tem uma impressão muito equivocada sobre esse senso de autoimportância. É meio ridículo, assim. A própria coisa do celular. Você fica com a impressão que você tem que ficar o tempo todo olhando o celular, porque senão vai acontecer uma coisa muito importante. Uma mensagem urgente. Uma mensagem urgente e tal. Pô, tem uns dias que eu tô ficando sem mexer no celular por 10 horas. Aí quando eu vou olhar, eu tenho aquela sensação que vai ter uma coisa trágica que aconteceu, ou alguma coisa muito importante, aí eu olho lá, tipo, não tem nada. Ou às vezes se tem, também não fez diferença nenhuma eu olhar naquela hora e não ter olhado antes. Então, o Ryan fala isso naquele livro O Ego é o Inimigo. A gente fica se dando um senso de alta importância muito grande e isso acaba só machucando a gente. Então, diminui assim, você não é tão importante assim pra ter que acertar o seu primeiro lançamento. Ó, e falando de medo, a pessoa tem medo de fazer stories, que entra nessa mesma linha, né? Só que um bom argumento sobre isso você lembra o que alguém postou ontem ou anteontem no story? Você lembra do story que alguém fez? 99% dos stories que você assistiu ontem ou anteontem, você nem lembra o que aconteceu. Então a maioria das pessoas não estão nem aí. Elas não estão lembrando da sua vida. Então é uma questão de maturidade. A Liz Gilbert fala isso no livro dela, A Grande Magia, que quando você faz 40 anos, você percebe que as pessoas, na verdade, não estão nem aí pra você, pros seus problemas. Acho que ela dá um exemplo, fala assim, pô, quando você é adolescente, você tem uma espinha, você não quer sair de casa porque você pensa que todo mundo vai ficar olhando pra sua espinha e julgando. E ela falou que quando você vai ficando mais velho, você percebe que as pessoas têm os próprios problemas delas e elas não estão nem aí. É mais uma variação daquele papo que a gente estava falando sobre autoimportância. E aí o lançamento é a mesma coisa, né? A pessoa não vai nem lembrar do seu lançamento, ela não vai lembrar se você vendeu, se você não vendeu, até porque as pessoas nem sabem o que é esse mundo dos lançamentos e não vai se importar. Então a pessoa... não existe o moral da vergonha dos lançamentos fracassados, né? Muito pelo contrário, porque quase todo mundo tem um desse na conta, né? Então não dá nem pra jogar pedra nos outros, mesmo se quiser. E normalmente quem critica é quem nunca fez, né? Quem fez sabe exatamente qual que é o desafio. Então esse foi o nosso quadro Chora Cavaco, rebatizado aí pelo Sr. Vinhas. Repaginado. E chegamos ao final aqui de mais Foi um rebranding do quadro. Que isso, hein? E chegamos ao final de mais um episódio da A Sociedade Digital com Lucas Puerto, Rodrigo Vinhas e Fred Petrucci. Os sócios aqui da E-Gratitude. Eu sou o apresentador, MC. Sempre quis ser o mestre de cerimônia de alguma coisa, então agora eu cheguei aqui na minha vez. Se vocês quiserem assistir os próximos episódios, vai no Spotify, se inscreve lá no canal, vai no YouTube, se inscreve para você assistir, acompanhar. Toda semana tem um episódio novo no Spotify. No Spotify também é clicar em seguir, então clica lá em seguir e nos acompanhe. O seu @ do Instagram para quem quiser Rodrigo _Vinhas. Lucas Puerto. Lucas Puerto Faria. @ Fred Petrucci. Pode escrever Petrucci do jeito que você quiser, que você vai achar, só tem eu lá mesmo. Então, nos acompanhe no próximo A Sociedade Digital. Tamo junto. Valeu.